Tá. Então, esses assuntos aqui eu mandei para vocês videoaulas, já no dia 14 lá, e já deixei uma SA pronta. Para quem não conseguiu fazer, desses que estão na sala agora, se alguém não conseguiu fazer, eu prorroguei até o dia 22, que é quarta-feira. Aí aproveita a aula de hoje, né? Junta com a aula de hoje. Vai lá, tenta fazer. São 8 questões, bem rapidinho para fazer, bem tranquilo. É porque tem gente, tem uns, eu olhei lá, tem uns 10 que não fizeram ainda, em cada sala. 8, 10 que não fizeram. É pouca gente, mas não quero dar zero para ninguém, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou explicar bem rapidinho aqui. Deixa eu só ver, por exemplo, aqui, vou pegar um aqui, a Sara. Sara, só diz para mim se está me ouvindo direitinho, está vendo o quadro aqui. Oi, Sara. Cadê você? Está tudo certo, professor. Estou ouvindo perfeitamente, a imagem também tá, Tá legal, então. Tá tá ótimo. legal. Tá tranquila, que eu não estava conseguindo ligar o microfone, desculpa. Ah, não, tá ótimo, então. Beleza. É só para saber se está chegando para ti, está chegando para os outros. Obrigado, tá? Obrigadão. Então, vamos lá. A ideia é a seguinte, ó. Eu vou começar de trás para frente. Parece estranho, eu vou começar do capítulo 9 para cima, mas não é estranho, não, tá? É bem simples, ó. O assunto mais difícil é o primeiro. Então, se vocês entenderem o capítulo 9 e o capítulo 8, o 7 fecha bem tranquilinho. Então, ó, vamos lá, bem tranquilo. Ó. A ideia é assim, ó. Forças intermoleculares são forças que existem, que acontecem entre moléculas. O prefixo inter, ó, ele quer dizer entre. Então, quando a gente pensa assim, ó, a molécula de água num copo d'água, né? Você imagina a molécula de água num copo d'água, água líquida. Então, existe uma força que mantém aquelas moléculas unidas. Quando a água congela, essa força aumenta. As moléculas de água estão mais juntinhas. Quando a gente ferve a água, que ela vira vapor, ou ela evapora sozinha, né? Essas moléculas vão se afastando. Tem uma força que está enfraquecendo ali. Então, quando a gente congela a água, tem uma força que junta, e quando a gente ferve a água, essa força que juntou, ela vai separar as moléculas. A mesma coisa acontece com o oxigênio. O oxigênio já é gasoso, né? Então, calcula assim, será que essa força que junta as moléculas de água é muito forte ou é muito fraca? Já que ela está no estado gasoso, o gás carbônico já é um gás. Gás oxigênio, gás nitrogênio. Quando eu pego sal de cozinha é sólido. Será que a ligação entre as moléculas, a força que junta as moléculas é forte ou fraca? Deve ser bem forte, né? Se está no estado sólido. Então, a ideia é assim, ó, bem simples. Ó. Existem 3 forças. São as pontes de hidrogênio, também chamadas de ligação de hidrogênio, ligações de hidrogênio, ponte de hidrogênio, a mesma coisa, abrevia assim, ó, pH, ponte de hidrogênio, símbolo. Tem as ligações dipolo, 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 e tem as ligações de Van der Waals. Aqui tem sinônimos, né? Ó, ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, dipolo, dipolo, dipolo permanente, tem dipolo induzido ou forças de London. Isso lá no livro de vocês aparecem aí os sinônimos. A ideia é assim, ó. Como é que eu vou saber que a água é unida por ponte de hidrogênio e não é dipolo, dipolo, Van der Waals? Como é que eu vou saber que o oxigênio, as moléculas são unidas por Van der Waals e não é por dipolo, dipolo, ponte de hidrogênio? Bem fácil, bem simples, mas olha, é bem simples. Quer ver? Ó? Primeiro, ponte de hidrogênio só existe onde tem H-FON. Como é que é isso, H-FON? H com F, H com O, H com N. Por exemplo, ó, H2O. Não tem O com H? Então aqui tem H-FON. Por exemplo, ácido fluorídrico, ó, HF, tem H-FON. Amônia, NH3. Não tem N com H, ó. H-FON, ó. H com F, H com O, H com N. Isso tudo estava lá naquela aula, naquela videoaula que eu mandei, mas aí a gente aproveita hoje, já revisa tudo bem rapidinho. Ó. Então, o que é o H-FON? É o H ligado no F, é o H ligado no O, é o H ligado no N. Então, como eu vou saber que a água tem ponto de hidrogênio? É só olhar HO, então tem H-FON. Quando não tiver H-FON, pode ser dipolo ou pode ser Van der Waals. Como é que eu vou saber, então, que é dipolo? São moléculas
Moléculas polares. Aí eu já vou chegar no capítulo 8 daqui a pouco. Quando eu vou saber que a molécula é polar? E Van der Waals só aparece em moléculas apolares. Apolares, ou seja, que não formam polos. Então, por exemplo, ó, O2. Olha a dica, olha a dica, olha a dica. O2 são dois elementos iguais, não são? Se vocês fizerem um cabo de guerra entre os dois não são iguais? Não tem a mesma força? Então, O2 é apolar. Olha que fácil. Se eu pegar, por exemplo, HCl. HCl não são dois diferentes? Se eu fizer um cabo de guerra entre os dois, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai ganhar o cabo de guerra. Então, essa molécula aqui é polar. Então, a ideia é assim, ó. Como eu vou saber que vai ter entre moléculas, vai ter ponte de hidrogênio, que é uma ligação forte, mantém as moléculas bem juntinhas. Quando tiver H, FON. H com F, H com O, H com N. Se não tiver H, FON, pode ser dipolo, essa força que une as moléculas, que ela não é forte nem fraca, ela é mais ou menos. Mas aí a molécula tem que ser polar. Já vou explicar como eu sei quando a molécula é polar. E como é que eu vou saber quando é Van der Waals que une as moléculas? Van der Waals é uma ligação mais fraquinha. Geralmente as moléculas são gasosas. Tem que ser uma molécula apolar. Então, para saber, ó, a pergunta é assim. NH3. Que força está juntando moléculas de NH3? Ó, eu tenho uma molécula de NH3 está ligada em outra molécula de NH3. Que força é essa força pontilhada aqui? Está juntando. Não tem H-FON? Tem. Então, aqui é ponte de hidrogênio. Fácil. O exercício perguntou assim, ó. N2. N2. Ligado no N2. Ligado no N2. Qual é a força que liga as moléculas de nitrogênio? Não são dois elementos iguais? São. Então, essa molécula é apolar. Apolar, qual é a força? Van der Waals. Olha como é fácil. Aí eu pergunto assim, ó. SO. SO. Está ligado em outra molécula de SO. Ligado em outra molécula de SO. São dois elementos diferentes? São diferentes. Então, o que é? Polar. Se a molécula é polar, qual é a força que junta? Dipolo, dipolo. Então, aqui vai ser dipolo, 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 dipolo. A explicação é bem simples, não tem treta. Agora eu vou voltar para o capítulo 8. Como é que eu sei quando a molécula é polar ou apolar? Então, vamos lá. Eu vou para o capítulo agora 8. Então, assim, ó, eu estou explicando mais rápido, porque hoje a gente tem só 40 minutos, mas lá naquela videoaula que eu mandei, tá separadinho, forças intermoleculares, polaridade das moléculas, geometria, e tem uma aula só de resolução do exercício. Então, aqui, ó, como é que eu sei que as moléculas são polares ou apolares? Então, ó, bem simples, olha só. Dois elementos iguais, como O2, H2, N2, Cl, dois elementos iguais, a molécula é apolar. Olha como é fácil. Se eu tenho dois elementos diferentes, a molécula vai ser polar. Olha como é fácil. Então, se eu perguntar assim, HCl, são dois iguais ou dois diferentes? Diferentes. Então, a molécula é polar. Cl2, são dois iguais ou dois diferentes? Iguais. Então, a molécula é apolar. Se é apolar, é Van der Waals. Se é polar, pode ser dipolo, ou pode ser ponte de hidrogênio. Ó, aqui, ó. HCl tem H-FON? Não, não tem H-FON. Então, não é ponte de hidrogênio, vai ser dipolo, dipolo. Se eu colocar assim, ó, CH3OH, álcool. Álcool, o metanol, não é o etanol, é o metanol. Vocês estão vendo que são elementos diferentes? São diferentes. Então, é polar. Polar, pergunta, tem H-FON? Olha aqui, olha o H, olha o H. HF, HO, não tem H com O aqui, ó? Então, aqui é ponte de hidrogênio. Polar, ponte de hidrogênio. Aqui é polar. Como não tem H-FON, é dipolo, dipolo. Aqui é apolar. Apolar é o quê? Apolar é o quê? Van der Waals. É muito fácil, muito simples isso. Só tem um problema. Aqui nesse, eu vou pegar o canetão vermelho aqui, ó. Aqui tem algumas exceções. Moléculas, ó,
polares com dois elementos diferentes têm algumas exceções. Aí quem explica para nós quais as exceções é o capítulo de cima, a geometria molecular. Por isso que ele vem primeiro, que ele é o mais importante. Eu só estou justificando ele, explicando de trás para frente. Então a ideia é assim, ó. Eu chego para vocês e pergunto, ó, CO. São dois elementos iguais ou dois diferentes? Diferentes. Então ela é polar. Aí eu pergunto, qual é a força que junta as moléculas? Polar só pode ser ponto de hidrogênio ou dipolo, dipolo. Tem H-FON aqui? Não tem H-FON. Então aqui é dipolo, dipolo. Se eu perguntar assim, H2, são dois elementos iguais ou dois diferentes? Dois iguais. Dois iguais, ela é o quê? Apolar. Apolar, qual é a força que junta? Van der Waals. Ah, matou, né? Aí eu pergunto assim, ó, CH4. São dois iguais ou dois diferentes? Diferentes. Aí o que você responde? Polar. Não é. É apolar. Aqui tem uma exceção. Aqui tem uma exceção. Aí o que você vai perguntar? Ó, por que é uma exceção? Por que é uma exceção? Por que é uma exceção? Então eu vou ter que explicar o quê? A geometria. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui uma tabelinha, bem rapidinho. Eu vou, na verdade, aqui eu tenho essa tabelinha, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Nós temos 25 alunos na sala já, que legal. Eu vou compartilhar essa tabelinha, depois eu escrevo ela no quadro aqui também, tá? Deixa eu ver a tabelinha. Essa tabela, cadê? Esses exercícios eu já fiz lá naquela videoaula. Então, tá aqui, ó. Essa tabelinha aqui eu vou fazer no quadro, eu vou fazer explicando para vocês. Tá? Eu vou explicar para vocês agora, mas já está nessa apresentação em PowerPoint, que eu vou mandar para o grupo. Assim que terminar a aula, eu mando lá para o grupo. Beleza? Então, vamos lá. Funciona assim, ó. Quando vocês tiverem moléculas do tipo X2, vou fazer aqui, ó. X2. Tipo assim, ó. H2, N2, ó. Depois eu apago H2, N2, Cl2, O2. Tá vendo, ó? Moléculas com dois iguais. Lembra que eu falei dois iguais? Ela é o quê? Apolar. Apolar. Sempre apolar. Agora, qual é a geometria? A geometria é linear. Por que é linear, professor? Pensa comigo. Como é que vocês ligariam dois elementos, ó, H ligado no H? Só pode ser assim com risquinho, né? Família 1A. Olha o oxigênio, só pode ser com dois assim, por que dois? Família 6A faz duas. Por que o Cl faz uma ligaçãozinha com o Cl? Família 7A faz uma. E o N está na família 5A. Por que o N faz três ligações? Ó? Por que é linear? Porque são dois. Qual é a menor distância entre dois pontos? Uma linha reta. Então, assim, ó, quando eu tenho dois elementos iguais, a molécula é apolar, dois iguais, a geometria é linear, então eu vou botar aqui, ó, geometria, aqui é molécula, aqui eu vou ter força intermolecular. Então, vamos lá. Se são dois elementos iguais, ela é apolar. Apolar é Van der Waals. Pronto, Van der Waals. Fácil. Vou botar aqui, pretinho por cima, aqui, ó. Tá. Agora, se eu tiver molécula do tipo XY, por exemplo, HCl, HF, CO, SO, tá vendo, ó? Um elemento de cada um, ó. Um de cada, ó. Pronto, são dois diferentes, não são? Então, ela é polar. Porra. Lembra que eu falei dois diferentes? Ela é polar. Porra. Se ela é polar, a geometria vai ser linear. Linear, como é que eu ligo dois elementos? Só se for em linha reta. A distância entre dois pontos não é menor? A linha reta. Então, aqui pode ser ponte de hidrogênio ou dipolo-dipolo. Quando é que vai ter ponto de hidrogênio? Quando tiver H-FON. Se não for H-FON, ó, por exemplo, aqui, ó, HF não tem H-FON? Então, aqui é ponte de hidrogênio. Aqui tem H-FON? Não, então é dipolo-dipolo. Aqui tem H-FON? Não, nem tem H. Dipolo-dipolo. Aqui tem H-FON? Não, nem tem H. Então é dipolo-dipolo. Percebeu como é fácil? Até aqui é fácil. Agora, quando nós tivermos moléculas assim, ó,
XY2, XY3 ou XY4, aí vocês vão ter que fazer o desenho. Aqui vai ter que parar um pouquinho para fazer o desenho. Por quê? Porque aqui estão as exceções. Aqui estão as exceções. Aqui estão as exceções. Aí vocês têm que ficar bem ligadinhos. Aqui, ó. Então a ideia é assim, ó. Quando aparece lá para vocês um H2O, ó, também é XY2, tá vendo? Ó, XY2. Ou CO2, também, ó, XY2, pode ser X2Y, aqui pode ser X3Y, ó, tanto faz. Então, qual a diferença do H2O do CO2? Vamos botar aqui então, ó. Vamos fazer um exemplo, ó. Se eu tiver o H2O e se eu tiver o CO2, elas estão no mesmo grupo. Esse cara aqui vai ser linear, apolar. Olha a exceção. Aqui vai ser angular, polar. Ó, eu vou sublinhar em vermelho aqui, porque que esse cara aqui deixou de ser polar. Era para ter sido polar. Tá vendo os dois elementos diferentes? Era para ter sido polar. Por que que ele virou uma exceção? Já vou fazer. Aqui eu tenho, ó, por exemplo, NH3 e SO3. Tanto faz se fosse O3S, tanto faz. Aí nós vamos ter, depois eu faço um exemplo de cada um, eu tenho que apagar o quadro aqui, ó. Aqui nós vamos ter assim, ó, NH3 vai ser piramidal e o SO3 vai ser trigonal. Aqui vai ser apolar e aqui vai ser polar. Aqui, se ele é polar, vai ser ponto de hidrogênio ou dipolo, e aqui vai ser Van der Waals. Aqui é a mesma coisa, ó, Van der Waals, e aqui vai ser ponte de hidrogênio ou dipolo. A regra é a mesma, ó. Apolar, Van der Waals, polar, ponte de hidrogênio ou dipolo. Para fechar a tabelinha, se eu tivesse um CH4 da vida, o metano, CH4, eu teria uma geometria tetraédrica. A molécula seria apolar. Apolar, olha a exceção aqui, ó. E aqui seria Van der Waals. Então, nós temos aqui 3 exceções, ó. Quando for XY2 ou X2Y linear, quando for XY3, X3Y trigonal, quando for XY4 tetraédrica. XY4 só tem tetraédrica. Então, aqui vai ser sempre exceção. Aí vai ser apolar. Deveria ser polar, mas por que que mudou? Agora vem o macete. Por que que uma molécula que deveria ser polar, nesses casos aqui, ó, nesses casos aqui, linear, nesses casos aqui, trigonal, nesse caso aqui, tetraédrica? Por que que essas moléculas deixaram de ser polares? Agora eu vou fazer um macetezinho. O macetezinho é fantástico. O macete é bem facinho mesmo, ó. Vamos pegar aqui assim, ó, CO2. CO2. Aí você vai na tabela periódica, pega lá. Tabela periódica, o carbono está na família 4A. Uma dica, ó. O carbono é o elemento central. Quando você for fazer a ligação, você vai colocar o carbono no meio deles, dos oxigênios. Por quê? Ó, elemento central. Ele está em menor quantidade. Está lá na videoaula, tá lá, ele está em menor quantidade, ele é o elemento central. Aí eu tenho 2 oxigênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que o carbono faz 4 ligações. Lembra do esponja? O esponja falava 4 ligações. Então ele vai fazer 2 aqui e vai fazer 2 aqui. Então eu vou fazer uma perguntinha. O elemento central, carbono, tem elétron sobrando ainda? Tem algum elétron sobrando? Não tem. Então, não tem elétron livre. Não tem mais elétrons livres. Não tem. Ele gastou todos os 4 dele. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Os ligantes, tá vendo? Oxigênio e oxigênio, são iguais? São, né? São iguais? Não são, ó.
Ó, não tem elétron livre? Não. Os ligantes são iguais? São. Então, é uma exceção. Pronto. Ó, se o elemento central não tiver elétron livre e os ligantes aqui forem iguais, então é uma exceção. É uma molécula apolar. Pronto. Eu vou fazer outro agora. Vou fazer outro. Já faço outro para mostrar. Ah, professor, eu estou copiando. Não precisa, a aula está gravada. Depois eu jogo lá para vocês. Eu boto lá no meu canal do YouTube lá e jogo para vocês. Sem problema. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Ó, H2O. H2O é parecida com CO2, H2O. Só que lembra, a água é sempre polar. A água é uma das moléculas mais polares que tem. Uma dica, assim, um macetezinho também, ó. Dissolve na água, então é polar. Álcool dissolve na água, então é polar. Gás carbônico dissolve na água? Não, então não é polar, ele é apolar. Então, como que gás carbônico não dissolve na água? Gás carbônico não dissolve na água. Lembra da garrafinha de água mineral? Quando a gente abre a garrafinha de água mineral, o que a gente escuta? Não é aquele tsh. Quem é que está saindo ali? O gás carbônico. É porque ele não é solúvel em água. Se a água é polar, o gás carbônico deve ser o quê? Apolar. Semelhante dissolve semelhante. Isso já é uma frase já nossa antiga já. Então vamos lá. Oxigênio está em menor quantidade. Ele é o elemento central. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabela periódica, família 6A. O hidrogênio tem 1, hidrogênio tem 1. Faz duas ligações aqui, ó. Aí aquela perguntinha. O elemento central tem elétron livre? Tem. Então já quebrou. Pronto, não é mais exceção. Essa molécula é polar. Então ela vai ser angular polar. Polar pode ser o quê? Ponte de hidrogênio ou dipolo dipolo. O que vocês acham? Quem que vocês acham? Olha o H-FOM. H com O. Então ela é ponte de hidrogênio. Pronto, ó, que fácil. O mesmo macetezinho vale para as moléculas XY3, XY4. Eu vou fazer um exemplo de cada um aqui, ó. Ó, vou fazer, não custa nada, ó. SO3. Vamos lá, S. É o que está em menor quantidade, elemento central. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 3 oxigênios em volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o enxofre tem que fazer duas ligações. Família 6A para 8, 2. Uma, 2. Como não posso mais fazer comuns, eu já fiz as duas, eu sou obrigado a fazer dativa. A matéria lá da sala de aula ainda. Ó. Faz uma dativa aqui, faz uma dativa aqui. Ó, agora aquela perguntinha. O elemento central tem elétron livre? Não tem. Os 3 ligantes são iguais? São. Então, isso aqui é uma exceção. Essa geometria é trigonal, apolar. Aí tem que olhar a tabelinha, né? Trigonal apolar é Van der Waals. Fácil. E por que o CH4 é uma exceção? Por que o CH4 é uma exceção? Depois você pega o vídeo, pausa na hora que você quer, prestar mais atenção, assiste de novo, né? CH4, ó. Carbono tem 4 elétrons. Ele é o elemento central. Aí eu pego aqui o hidrogênio, uma ligação. Hidrogênio mais uma. Hidrogênio mais uma. Hidrogênio mais uma. Qual é o macetezinho? O elemento central tem elétron livre? Não tem. Os 4 ligantes aqui são iguais? São. Então é uma exceção. Apolar. Deveria ser polar, não deveria ser polar? 2 elementos diferentes? Mas não é. Ela é apolar. Apolar é Van der Waals. Então a tabelinha que tem lá na apresentação em PowerPoint, eu vou mandar lá para o grupo de vocês, sem problema, tá? E tem alguns exercícios. Eu vou continuar aqui os exercícios que eu comecei na última aula lá. Vou fazer um para a gente poder treinar isso já. Então, eu vou pegar um exercício já aqui, ó, um que eu não fiz aqui, só para a gente já brincar aqui, ó. Depois vocês vão... Por exemplo, ó, tá na tela aqui o número 3, ó, número 3. Começa lá, ó, PUC de Minas Gerais. Nós temos ainda 15 minutinhos, dá tempo, ó. Os compostos SO3, CO2, não, SO2, PH3 e CO2. Então, vou botar aqui no quadro. SO3, SO2, PH3 e CO2. São moléculas de configuração espacial, respectivamente. Qual é a geometria deles? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, lá.
Primeiro, SO3. Olhando a tabelinha, SO3 é do tipo XY3, pode ser piramidal ou pode ser trigonal. Mesma coisa do pH3, ó. Então vamos matar os dois já, vamos fazer, ó. Isso aqui eu tenho que lembrar, né? XY3 só pode ser piramidal ou trigonal. É aquela tabelinha que eu mostrei antes. Tá. SO3, vamos lá. Elemento central. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabei de fazer agora há pouco, né? Vamos fazer de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí lá vai o enxofre com oxigênio. Um parzinho aqui, mais um parzinho aqui. Aí o enxofre faz uma dativa aqui, ou coordenada, sinônimo. Tem elétron sobrando? Não tem. Os três ligantes são iguais? São. Então aqui ela é trigonal apolar. Não perguntou, mas vamos botar lá. Aqui é Van der Waals. Pronto. Já fiz o SO3. Agora eu vou fazer o SO2. Vamos fazer o pH3 direto aqui, né? O pH3 está na mesma balada aqui, ó. P. 1, 2, 3, 4, 5. H. 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 Quantas ligações tem que fazer? 3. O fósforo da família 5A tem que fazer 3. Então lá vai, ó. 1, 2, 3. Vamos lá. Quem é o elemento central? P. Ainda tem elétron sobrando? Tem. Então não é exceção. Não é exceção. Ela é uma molécula piramidal. Piramidal polar. Se fosse exceção, seria trigonal. Ou é piramidal ou trigonal. Agora, piramidal polar. Tem H-FON? Não tem H-FON. Se não tem H-FON, é dipolo, dipolo. Vamos fazer então o SO2 aqui, ó. SO2. Vamos lá. Enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 2 oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando é XY2, só pode ser linear ou angular. Não tem outra opção. Ou é linear ou angular. Nós estávamos antes em XY3, que podia ser piramidal ou trigonal. É a tabelinha. Então aqui, ó, faz um par aqui, faz um par aqui. Pronto, o enxofre já acabou. Então ele faz uma dativa para esse. Tem elétron sobrando aqui? Tem, então não é exceção. Ela é angular, ela é polar. Polar pode ser dipolo-dipolo ou ponto de hidrogênio. Não tem H-FON? Então aqui é dipolo-dipolo. Para fechar então, ó, CO2. CO2, 1, 2, 3, 4. Tem 2 oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre aparece CO2 nas questões de vestibular. Ó, 1, 2, 1, 2. Carbono está na família 4A, ele tem que fazer 4 ligações. Aquela perguntinha, tem elétron sobrando? Não. Os ligantes são iguais? São. Então é exceção. Aqui vai ser linear, apolar. Apolar é Van der Waals. Então nós vamos voltando lá no exercício, ó. Trigonal, angular, piramidal, linear. Então vamos compartilhar a tela aqui. Ó, trigonal, angular, piramidal, linear. Pronto, ó. Trigonal, angular, piramidal, linear. Fechou. Agora a gente pode fazer, por exemplo, o número 4. Ó. Temos tempo aí, ó. Vamos fazer a número 4. As polaridades das ligações e a polaridade final das moléculas de CO2, SO2 e N2 são respectivamente. É uma questão parecida, só que agora ele pede a polaridade das ligações e a polaridade das moléculas, a polaridade final das moléculas. Então ele tem ali, ó, CO2, SO2 e N2. Então vamos lá, bem facinho a questão. A resposta já está lá, o gabaritozinho já tem lá. Vamos ver então. Aqui, ó. CO2, SO2 e N2. Vamos começar. Esse tipo aqui, ó, N2. N2 não tem exceção. N2 é sempre linear. Os dois elementos são iguais, não são iguais? Então, ó, a ligação entre os dois é apolar. Ó, N tripla N. Tá vendo que são dois elementos iguais? Dois elementos iguais, o que que é? Apolar. E a molécula apolar. Aqui não tem dúvida, fechou. Essa não tem exceção. Agora, SO2 e CO2 tem. Pode ser
linear, apolar, pode ser angular, polar. Conforme a tabelinha. Se for linear, vai ser apolar. Ah, olha a exceção, ó. Dois elementos diferentes, era para ser apolar, não era para ser polar. Tá aí a exceção. Então, vamos ter que fazer então. CO2. CO2, carbono está onde? Família, já fizemos hoje. Caiu de novo essa questão, vai cair um monte de vezes. C, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer as ligações aqui. Vou fazer as ligaçõezinhas, ó. 1, 2, 3, 4. O elemento central tem elétron livre? Não. Os dois caras que estão em volta são iguais? São. Então, é uma exceção. É linear, apolar. Agora sim, ó, ele perguntou das ligações. Essa ligação que está aqui, ó, essa ligação aqui, entre dois elementos diferentes, a ligação. Então, essa ligação é uma ligação polar. É uma ligação polar. Mas a molécula deixou de ser polar. Por que ela deixou de ser polar? Porque o elemento central não tem elétrons livres e os dois ligantes são iguais. Apesar das 4 ligações aqui, ó, essas 4 ligações serem polares. As 4 ligações são polares, mas a molécula deixou de ser polar, ela mudou, ela passou a ser apolar. Por quê? Porque a geometria anulou a polaridade. O desenho correto do CO2 é assim, ó. Assim é o desenho do CO2. Tá vendo? Ó? Imagina um cabo de guerra. Lembra a gincana? Lá na gincana, um cabo de guerra. Ó. O oxigênio e o carbono, o oxigênio ganha. Ele é mais eletronegativo. O oxigênio e o carbono aqui, o oxigênio ganha. Duas forças iguais com sentidos diferentes. Uma anula a outra, por isso que ela deixou de ser polar. Ela passou a ser apolar. Então, vamos fazer o último aqui, que é o SO2. Apagar aqui embaixo. SO2. Vamos fazer aqui, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enxofre família 6A faz 2 ligações. 1, 2. Ele é o elemento central, ele está em menor quantidade, ele é o elemento central. Então, como ele não pode mais fazer comuns, ele já fechou 8, ele vai fazer uma dativa, coordenada dativa para o oxigênio. Tem elétron livre ainda? Tem, olha aqui, ó. Esses dois estão livres, então não é exceção. Isso aqui é angular e ela é polar. Mas olha só, essa ligação aqui é polar, porque são dois elementos diferentes. Essa ligação aqui é polar. Essa ligação aqui também é polar, são elementos diferentes. Só que a molécula continua sendo polar. Por quê? Porque o elemento central tem elétron sobrando e os ligantes são iguais, mas não interessa, tem elétron sobrando. Então, o desenho do SO2 é assim, ó. Por que os dois oxigênios ficaram para baixo? E aqui no CO2, eles ficaram assim, ó. Por que essa diferença? Lembram que eu falei que tem elétron sobrando? Olha aqui, ó. Os dois elétronzinhos estão aqui sobrando, não estão? Ó, tem dois aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Os elétrons são negativos. Negativo e negativo fazem o quê? Negativo com negativo, eles se repelem. E eles vão repelindo e vão empurrando o quê? As ligações para baixo, ó. Eles vão empurrando as ligações para baixo. Por isso que não ficou linear, ficou angular. Então, voltando na questão lá. Voltando. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó, CO2, ligações polares e molécula apolar. SO2, ligações polares e molécula polar. N2, ligações apolares e molécula apolar. Então, assim, eu vou abrir um instantinho aqui para vocês. A ideia é a seguinte, ó. Vocês têm lá uma videoaula sobre geometria. Fica ligado, ó. Vocês têm lá uma videoaula sobre polaridade e forças intermoleculares. Aqui eu fiz uma aula resumo de tudo de novo. Tá corrido porque numa aula só tinha que resumir tudo, né? E tem uma outra videoaula só com resolução de exercícios. Então, desses 20 e, sei lá, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Desses 21 que estão na sala aqui,
Se alguém não conseguiu fazer a SA, porque teve uns 3 ou 4 que não fizeram a primeira, já estão com 0, vão deixar de fazer a segunda também? Vai fazer falta, né? Mas vamos lá, eu não consegui fazer a segunda SA. Fechou domingo e não deu tempo. Beleza, está aberto de novo. Ó. Abriu hoje, amanhã, quarta-feira, até 11 horas e 59 minutos. Até meia-noite, 1 minuto antes. Não vai deixar para quinta, né? Então, assiste a videoaula de novo. Aquela de resolução de exercício. Pega o PowerPoint que eu vou mandar. Esse PowerPoint que eu compartilhei aqui, eu vou mandar para vocês. E tentem fazer a SA. Beleza, galera? Então, eu vou encerrar aqui, porque o tempo aqui de 40 minutos que o Zoom dá para nós já foram 45. Alguém tem alguma dúvida? Aproveita o chat. Bate-papo. Posso tirar uma dúvida dos estudos? Pode? Vem aqui, ó. Quem é a Isabela? Fala, Isabela. Agora eu estou no chat aqui, ó. Isabela, cadê você? Isso. A questão da geleira. Manda lá. Lá dentro na geleira, eu lembro aqui dela, ó. A geleira tem água e ele fala do gás carbônico. Então, deixa eu voltar aqui para a tela. Ó. A geleira tem a água. Deixa eu fechar aqui. Assim, ó. O que tem numa geleira? Água. H2O não tem HFON? HFON é ponte de hidrogênio. Por que a água ferve a 100 graus? A água, gente, é uma molécula pequenininha. Como é que a água vai ferver a 100 graus? É porque a ligação que existe entre as moléculas de água é uma ligação forte, ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Lembra que eu falei que é a mais forte? Então, a ideia é assim, ó. Bom que ela perguntou. A ideia é assim, ó. Ligação de hidrogênio é a mais forte. Vou botar aqui, ó. Ponte de hidrogênio. Depois de polo, depois Van der Waals. Então, aqui, ó. É a mais forte. Vou botar mais forte, mais fraca. Onde é que vai ter a maior temperatura de fusão e ebulição? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Onde é que vai estar a maior? Lá em cima, ó. Se tem ponto de hidrogênio, temperatura de fusão e ebulição mais alta. Então, a água tem ponto de hidrogênio. Por que a água ferve a 100? É alta a 100 graus. Já o gás carbônico não é um gás. Por quê? Porque ele já virou vapor. Na temperatura ambiente, o gás carbônico já virou vapor. Então, a ligação dele, ó, é Van der Waals. Por que Van der Waals? Por que é Van der Waals? CO2 é apolar. Apolar é Van der Waals. E por que a água é ponto de hidrogênio? Porque tem HFON. pH, HFON, ponto de hidrogênio. Certo? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Então, eu já respondi ali. Era isso, Isabela? Responde lá para nós se era mais ou menos isso. Senão eu te explico melhor. Dá para explicar mais aqui. Isabela, cadê você? Isabela, cadê você? Ela pisou no rabo do cachorro, o cachorro está correndo atrás dela até agora, eu acho. Cadê você? Eu acho que respondi a dúvida dela, né? Ninguém fala nada. Mais alguma dúvida, galera? Mais alguma questãozinha? Nai. A Isabela não falou mais nada. Oi? Para mim, pelo menos, nenhuma dúvida, professor. Não entendi. Para mim, pelo menos, nenhuma dúvida. Ah, então tá ótimo. Então. Acho que as aulas muito bem explicadas, legal. Então, por enquanto, nada. Tá bom, então. Então, beleza. Se tiver alguma dúvida... Mas é aquela coisa, né? Mas é aquela coisa, né? Na hora da prova, chove dúvida. Ah, não, mas aí na hora de fazer a prova lá, mas daí vocês têm o PowerPoint para consultar, vocês podem fazer em conjunto, um ajuda o outro, entende? Então, eu já vou botar aqui assim, ó, se alguém tiver alguma dúvida, eu já tinha disponibilizado para vocês, ó, se alguém tiver alguma dúvida, escreve para cá, ó. sandoval.química@gmail.com. Só bota lá, né? Ah, eu sou fulano da escola tal, do terceirão tal, né? sandoval.química@gmail. Manda e-mail lá que a gente já responde na hora, tá, gente? Mesmo hoje, se estiver fazendo, tá lá sentado fazendo a questão, manda e-mail, compartilha a questão que a gente ajuda a fazer.
Ah, para que tu vai ajudar a fazer a questão? Claro, eu quero que vocês tirem 10. Para que eu facilitei tanto? Para tirar 10. Mais alguma dúvida? Beleza, então. Eu acho que, como eu mudei a data, foi feita uma nova postagem, eu acho que quem já fez pode fazer de novo. Quem já fez pode tentar fazer de novo, aí melhora a sua nota. Quem não fez vai fazer uma vez só. Entenderam? Ah, sejam espertos. É uma postagem nova, então ali a Isabela já sabe o que errou, vai lá e tenta fazer de novo. Aí vai valer a nota mais alta. Ah, certo, galera? Beleza? Tchauzinho para vocês. Deixa eu dar um bye-bye aqui, um tchau aqui assim. Tchau para todos. Beleza? Entra lá e tenta fazer de novo, Isabela. Certo? Tchau, professor. Tchau, querida. Tchauzinho. Qualquer dúvida, manda e-mail. Tchau. Até semana que vem. Tá bom. Tchau, Até, tchau. professor. Obrigada Tchau. pela aula. Beleza? Até semana que vem.